Olá, bem-vindo ao canal do Biruta e o assunto de hoje são os chimpanzés. Os chimpanzés são nossos parentes evolutivos mais próximos vivos. Sim, vivos. É muito comum você ver por aí as pessoas mencionando que os chimpanzés são nossos parentes mais próximos, mas esquece de dizer que são os parentes evolutivos vivos. Existiram outras espécies aí do gênero Homo que eram muito mais próximas de nós geneticamente, mas que já foram extintas. Porém, os chimpanzés mesmo assim continuam sendo muito parecidos conosco, compartilhando mais de 98% do DNA com o ser humano. Isso faz com que, por exemplo, nós tenhamos a mesma quantidade de folículos pilosos do que um chimpanzé. Aí você pensa, caramba, mas o chimpanzé é um bicho tão peludo, o ser humano não tem tantos pelos assim. Na verdade, em termos de quantidade de pelos, nós temos aproximadamente a mesma quantidade, em torno aí de 2 milhões a 2 milhões e meio de folículos pilosos pelo corpo. O que muda é o comprimento desses fios e a grossura, que no chimpanzé ele é bem mais grosso e também mais comprido do que o nosso. Isso faz com que pareça que o chimpanzé tem mais pelos do que nós, mas na realidade, em número de pelos, é mais ou menos a mesma quantidade. O que eles têm é mais volume, por causa da grossura e do comprimento desses pelos. Além disso, os chimpanzés são extremamente inteligentes. Conseguem fazer cálculos aritméticos quando são treinados para isso, quando são educados para isso, e também conseguem aprender a língua de sinais. A língua de sinais é utilizada por surdos e é baseada em gestos. Os chimpanzés aprendem isso muito bem porque naturalmente eles já se comunicam muito utilizando gestos manuais. E é impressionante a precisão com que eles conseguem se comunicar quando aprendem esse tipo de língua. Dão detalhes às vezes do passado, coisas que lembram, falam mentiras. Realmente é um bicho muito parecido com o ser humano. Outra curiosidade sobre os chimpanzés é que eles são capazes de caçar. Isso mesmo, na maior parte do tempo eles são herbívoros, mas eles têm capacidade de caçar e elaboram estratégias de caça até bastante complexas, Normalmente eles vão caçar macacos, e vão caçar também aí filhotes de antílope, esse tipo de coisa, Então eles caçam pequenos animais e elaboram estratégias para poder pegar esses animais. Outra coisa interessante também é que eles usam ferramentas. Os chimpanzés são capazes de criar e utilizar ferramentas. Então, por exemplo, o chimpanzé ele quer comer cupins que estão dentro do cupinzeiro. Ele pega uma pedra, usa aquilo como ferramenta para poder quebrar o cupinzeiro e depois ele pega uma varetinha de uma árvore, um galinho ali, tira as folhas para ficar só com aquela vareta, introduz a vareta dentro do cupinzeiro, os cupins mordem aquela varetinha, ele puxa a vareta cheia de cupins e depois come os cupins da vareta. E ele vai fazendo assim para comer a quantidade de cupins que ele quiser ali, Então realmente são animais extremamente inteligentes. Eles usam ferramentas também para quebrar castanhas. E os cientistas também registraram que grupos diferentes de chimpanzé têm métodos diferentes de fazer as mesmas coisas. Então, por exemplo, uma castanha de determinada árvore que é dura. Tem chimpanzé que utiliza pedras para quebrar a castanha e tem outros grupos de chimpanzé que vão utilizar tocos, pedaços de madeira para quebrar essas mesmas castanhas. Então eles têm até diferentes métodos, de fazer as coisas. Outra curiosidade é que os chimpanzés têm uma maneira muito próxima da nossa de expressar os sentimentos. Então o chimpanzé, quando ele está passando por um momento emocionalmente difícil, sabe o que ele pede? Um abraço. Quando ele está há muito tempo sem ver alguém que ele gosta, sabe o que ele pede? Um abraço. Eles também têm um gesto muito próximo do nosso beijo, Então eles vão esticar os lábios ali e dar realmente um beijinho e demonstrando afeto também. Fazem carinho, então passam a mão, alisam, fazem carinho mesmo. Então são animais que realmente são muito próximos da gente. Quando você vê um grupo de chimpanzés, se você tiver a oportunidade de ver algum dia num zoológico, até mesmo na natureza, é impressionante a similaridade entre eles e o homem, Fica nítida ali o nosso parentesco. Para finalizar, os chimpanzés vivem aí na natureza entre 45 e 50 anos, em cativeiro podem passar disso, mas infelizmente, pessoal, eles estão sendo muito caçados, o habitat deles tem sido destruído e nos últimos 30 anos estima-se que mais de 50% da população tenha sido morta, Infelizmente, essa é uma realidade que a gente enfrenta aí e é preciso lutar para manter os habitats desses animais e também para a gente preservar a espécie deles, Se você gostou desse conteúdo, cola aqui no Biruta, tem vídeo novo todo dia, abordando ecologia, preservação, biologia de plantas, de animais, enfim, se você gosta de natureza, gosta de preservação, cola aqui comigo, vamos junto nessa aventura. Tá bom. Acho que deu.